Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para mais um Encontro com a Palavra. Continuando esse estudo maravilhoso do capítulo 9 de Romanos e enfocando a questão da soberania de Deus. No último programa falamos sobre Jacó e Esaú e hoje comentaremos outro exemplo apresentado por Paulo. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 17 a 24. Diz assim: Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Puxa, que texto pesado, você não acha? Você entendeu o que ele está falando? O que encontraremos lá no livro de Êxodo? Lemos sobre o povo de Deus no Egito e a libertação que Deus fez através de Moisés, o seu agente humano. Deus manda Moisés dizer a Faraó, deixe o meu povo ir. Diante do Faraó e com fé, Moisés repete as palavras que Deus lhe ordenou e Faraó diz, não. Seu coração fica endurecido e por isso Deus começa a mandar pragas sobre Faraó e sobre o Egito, um total de 10 pragas. As pragas são impressionantes. Refletindo um pouco sobre a história do livro de Êxodo, vamos imaginar o que teria acontecido se Faraó tivesse deixado o povo ir logo no início. Nessa passagem do capítulo 9 de Romanos, Paulo está dizendo que ninguém jamais teria ouvido sobre Deus, nem sobre esta libertação miraculosa, se Faraó tivesse dado permissão para o povo de Deus partir logo de cara. Mas, como o coração de Faraó foi endurecido e ele resistiu, Deus pôde manifestar o seu poder através de pragas mandadas sobre ele e sobre o Egito. A libertação do povo de Deus do Egito é um dos grandes milagres escritos na história. Hoje todos conhecem mais sobre o poder de Deus porque alguém resistiu a ele. Creio que no livro de Êxodo, Faraó tenha sido uma personificação do mal. O assunto principal dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é chamado pelos teólogos de teodiceia. Você sabe o que é isso? É a doutrina da justiça divina e defende a tese de que tudo que Deus fez ou faz, tudo que ele está fazendo ou vai fazer é justo. E esta passagem bíblica está tratando da justiça de Deus em permitir o mal. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? Este é um dos grandes problemas da teologia e da filosofia. Mas isso é um fato e nessa passagem a Bíblia está tratando desse fato. A Bíblia não foge do assunto, ela fala sobre esse assunto. Por que o mal existe? Bom, lá vai uma tentativa de responder apesar desta ser a pergunta mais difícil da teologia ou da filosofia. Se não houvesse o mal, como Deus poderia demonstrar o seu amor a ágape? Como Deus demonstraria sua misericórdia e sua graça? Paulo explica que a eleição existe por causa da misericórdia de Deus. A eleição não se baseia em nenhuma conquista ou esforço humano, mas na misericórdia de Deus. Como já dissemos, a palavra misericórdia é encontrada 366 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano e uma a mais para cobrir o dia extra do ano bissexto, porque Deus sabe que precisamos da sua misericórdia todos os dias da nossa vida. Mas por que Deus permite que o mal exista? Talvez porque o mal é o veludo preto sobre o qual Deus exibe os seus lindos diamantes e suas joias, como um joalheiro que exibe um anel de brilhantes sobre um veludo preto, a fim de destacá-lo. Como Deus poderia demonstrar a essência do seu caráter?
se não houvesse o mal? Mas por que o mal existe? Eu não sei, mas Deus dá alguma explicação? Acho que a melhor explicação que podemos ter é: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Você conhece esse texto? É o versículo 7 do capítulo 45 de Isaías. Será que isso é verdade? Eu sei que atribuímos tudo de bom que existe a Deus, mas será que também podemos lhe atribuir as coisas más? Ouça agora este texto de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Será que isso é possível? Eu acho que sim. Eu não acho que o mal existiria se Deus não quisesse. Nesse caso, ele não teria Deus, mas Deus permite o mal. Neste versículo que acabamos de ler, Salomão diz que Deus fez o mal. Será que Deus é responsável tanto pelo tempo bom em sua vida como pela adversidade? A Bíblia responde, Deus fez tanto um quanto o outro. No capítulo 5 de Romanos encontramos uma razão para o sofrimento. Forçar-nos ao acesso à graça de Deus que de outra forma jamais teríamos, jamais descobriríamos a grande experiência do amor de Deus sobre nossos corações, se não fosse pelo sofrimento. Observamos isso em várias passagens da Bíblia. Será que Faraó também representa esta verdade? O versículo 17 diz o seguinte, pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Creio que o ponto crítico deste capítulo seja quando Paulo imaginou um diálogo entre seu interlocutor imaginário e disse, isso não é justo, e ele mesmo responde, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Imagine um artesão trabalhando com barro. Será que o barro pode questionar a forma como o oleiro está trabalhando? A atuação do barro nessa criação é passiva e o oleiro tem o controle total da situação. O oleiro faz o vaso que quiser. Será que o controle de Deus sobre o barro humano é menor? Se você refletir um pouco sobre o assunto, afinal, quem é você e quem é Deus? Pare e pense um pouco. Será que você tem o direito de dizer a Deus como ele deveria trabalhar? A conclusão deste capítulo, a qual ansiamos chegar, está nos versículos 30 a 33, que diz assim, que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Devemos nos lembrar que este é o tema principal do capítulo e vale lembrar a argumentação central de Paulo nesta parte da carta. Paulo não pretendia ensinar sobre a predestinação nem eleição, ele apenas citou o assunto para chegar ao ponto sobre o qual queria falar, que está explícito nos versículos que acabamos de ler. Paulo faz a citação de 22 versículos do Velho Testamento. Agora pense um pouco, este capítulo possui 33 versículos e 22 deles são citações do Velho Testamento. Creio que Paulo tenha feito estas citações para convencer os judeus e mostrar que tudo que ele escreveu neste capítulo não foi fruto de um sonho ou de uma imaginação, mas o que os profetas já tinham anunciado. Os profetas pregaram que Deus está no controle. Não foi Paulo quem inventou isso. No início da igreja, no meio da perseguição, um grupo teve uma reunião de oração só para pedir que eles tivessem a graça para responder àquela situação que Deus já havia decretado e ordenado muito tempo antes, ou seja, que eles deveriam passar pela tribulação, pela perseguição. Pedro tinha esta consciência e pregou sobre isto, a igreja primitiva acreditava nisso, e os profetas do Velho Testamento também. Isso não foi uma ideia que surgiu da cabeça de Paulo. Observe que a Bíblia não enfatiza tanto essa verdade. É como se já estivesse óbvio para todos que Deus está no controle, é soberano e que em Deus está a origem de tudo, Ele é o poder por trás de tudo que acontece e a sua glória é o propósito de tudo. Procure pela palavra predestinação ou predestinado na sua concordância bíblica. Observe quantas vezes essas palavras aparecem na Bíblia. Você vai constatar que esse assunto não é enfatizado. Paulo foi apenas um pouco mais além porque seu coração estava pesado e ele estava tentando entender.
Como era possível que seus irmãos na carne, os judeus, que tinham tantos privilégios, estivessem do lado de fora? E, por outro lado, os gentios estavam se convertendo. Imagine os gentios, aquele povo bárbaro. Eles não tinham nada de justo, religioso ou espiritual. Paulo não se conformava com o fato dos judeus estarem de fora e os gentios estarem incluídos. Ele pediu a Deus que lhe revelasse a solução, e Deus abriu a porta e revelou um pouco para ele e para nós também. Podemos concluir que nem todo mundo que fala do céu vai chegar lá. Nem todos que são de Israel são Israel. Nem todos que professam ser parte da igreja são parte da igreja verdadeira. E agora? E eu? Eu sou um cristão verdadeiro e autêntico? Será que sou trigo ou só pareço com o trigo? E os judeus? Eles achavam que porque eram circuncidados já estavam dentro. Eles tinham preconceito e achavam que só porque memorizavam os 5 primeiros livros da Bíblia e entendiam a lei, já estavam quites. Ah, aqueles fariseus! Eu o desafio a memorizar o capítulo 8 de Romanos. Ou você gostaria de memorizar o livro de Levítico ou o livro de Deuteronômio? Êxodo, talvez. Era isso que os fariseus faziam. Eles eram peritos na lei. Eles entendiam tudo da lei. Será que uma pessoa pode ser doutor na Bíblia e ainda assim não pegar o espírito da coisa? Pode apostar que sim. Isso pode acontecer. Tem membro da igreja que ainda não nasceu de novo e acha que porque foi batizado ou porque o pai e sua mãe são cristãos exemplares, ele está quites. Você está se fiando nessas coisas? O que Paulo destacou nessa carta aos Romanos é que você tem que confiar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e na sua união com Ele. Eu gostaria de convidar você a fazer uma coisa muito importante. Avalie a sua vida. Faça uma avaliação da sua vida e da sua fé. Será que você está servindo a Deus porque realmente você valoriza o sacrifício de Cristo? Será que você vai à igreja porque você sente que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi exatamente para perdoar os seus pecados, para lhe dar uma vida nova? Avalie a sua fé hoje, avalie a sua vida. Isso é muito importante, sabe? Todos nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida cristã. Como é que estamos servindo a Deus? De que forma estamos servindo a Ele? Estamos louvando ao Senhor por sua graça maravilhosa e por sua misericórdia tão grande como estamos estudando aqui? A misericórdia de Deus é que nos alcança. A misericórdia de Deus é que, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos perdoa, nos purifica completamente e nos dá o direito de uma nova vida. Pense nisso e esteja conosco no próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.